Cada vez que você tem um pensamento bom ou ruim sobre si, ele se torna cada vez mais parte de você. E o que você pensa em última análise é o que sai da sua boca, isso entra em suas atitudes. Então entra em suas emoções e você começa a retratar isso para as outras pessoas, sabe? Eu tive uma assistente uma vez que era assim, ela era tão inteligente, muito boa, mas ela simplesmente não tinha confiança. Até que finalmente não consegui trabalhar mais com ela, porque ela me dava nos nervos, sabe? Sabe como quando uma pessoa te dá nos nervos? É como se... Não posso fazer. O seu trabalho, não posso te dar o seu trabalho e te dar confiança para fazer o seu trabalho. Então, porque ela não tinha nenhuma confiança, eu perdi a confiança nela, sabe? Então eu me pegava fazendo as coisas sozinha em vez de passar para ela, porque eu não tinha certeza se ela faria. Então é melhor pensar um pouco quando for para casa sobre como você se sente sobre si mesmo, o que acha de si mesmo. Você acredita que com a ajuda de Deus você pode fazer tudo o que precisa fazer na vida? Ou acredita que isso é demais para mim? Isso é tão difícil. Não, Deus nunca nos dá nada para fazer que seja tão difícil, e essa é a nossa maior desculpa, é muito difícil. Tentei estudar Joyce, eu não entendo a Bíblia. Bem, então, busque outra tradução. E continue buscando até encontrar uma que consiga entender. E ore para que o Espírito Santo te ensine enquanto você lê. Amém? E sabe, dizem que a insegurança hoje é como uma epidemia. O mundo está tão cheio de pessoas inseguras que isso está sendo considerado como uma epidemia de insegurança. E então, as pessoas inseguras são difíceis de lidar, porque você tem que ter muito cuidado. São facilmente feridas, facilmente ofendidas, porque não se sentem bem consigo, nunca se atreva a corrigi-las, sabe? Sobre coisa alguma, porque isso vai causar um colapso. Amém? E elas imaginam coisas, elas imaginam que estão sendo rejeitadas quando ninguém as está rejeitando. Imaginam que as pessoas não gostam delas quando as pessoas nem sequer as conhecem. Sim? Oh, eu era tão insegura e eu não sabia que eu era, eu achava que eu era... Então você tem uma fachada do lado de fora e diz, eu sou durona e ninguém vai passar por cima de mim. No entanto, por dentro está caindo aos pedaços. Nós temos duas vidas, a que nós mostramos aos outros e a que nós conhecemos, sabe? Por dentro, e é este lado de dentro do homem que tem que ser. A alma tem que ser curada. E eu me lembro quando se Dave e eu não concordássemos sobre algo, eu sempre ficava ferida e me sentia rejeitada, como se ele não me amasse. E Deus teve que me ensinar, só porque ele não concorda com a sua opinião, não significa que ele não ama você. Você tem que dar às pessoas a liberdade de ter uma opinião diferente da sua e não desmoronar só porque elas não se sentem exatamente como você se sente sobre algo. Caso contrário, nós não...
liberdade, é tudo sobre controle. É tão maravilhoso gostar de si mesmo. Se você entrar no círculo dos religiosos, eu estou falando, sabe, de círculos religiosos, e se atrever a dizer que gosta de si mesmo, quero dizer, é uma lástima. O quê? Uma vez eu estava na Pensilvânia, eu disse isso numa sexta-feira, e no sábado saiu no jornal, Maia diz que ela gosta de si mesma. Mas sabe, se eu tivesse dito, eu sou um verme tão miserável, eu sou uma pessoa terrível, eles teriam pensado que eu era boa. E vou te dizer, você tem que saber a diferença entre a religião e um relacionamento verdadeiro com Jesus. Cristo. Porque qualquer que seja a fé que você tem, a religião vai sugá-la de você se você não conhecer a Jesus. Estou falando daquela velha e morta religião do tipo fariseu, que o próprio Jesus era totalmente contra. Ele diz, vocês são um bando de sepulcros caiados, cheios de ossos mortos, dizem a todos o que fazer, mas vocês mesmos não fazem. Precisamos desesperadamente de uma saudável autoimagem. Você nunca alcançará o seu destino ordenado por Deus se não aprender a ter uma boa atitude em relação a si mesmo. É por isso que é tão importante deixar de lado os seus erros e confiar em Deus, sabe? Não que nós não estejamos arrependidos deles, claro que estamos arrependidos. Parte meu coração quando faço algo que eu sei que Deus realmente desaprova. Mas aprendi por experiência que não posso arrastar isso comigo. Você não pode arrastar os erros de ontem para o hoje, porque tudo se torna muito pesado, sabe? Para carregar. Temos que deixar isso para trás. Deus tem um trabalho para você fazer e você não pode fazê-lo arrastando o saco de culpa. Amém? Isso se torna um fardo pesado. Vinde a mim todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu aliviarei vocês. Não podemos ir além da vontade de Deus para nós, não podemos fazer apenas o que queremos, mas você pode fazer qualquer coisa que Ele te diz para fazer. Qualquer coisa, e não importa o quão louco pareça para todos os outros, se você realmente tiver certeza de que Deus falou com você em seu coração, vá em frente. E quer saber? Se você descobrir que está errado, não deixe que isso te faça desviar do caminho. Apenas diga, já sei, não posso fazer isso de novo, e vá para a próxima coisa. Sabe, o fracasso é parte de ser um sucesso. Nós falhamos no nosso caminho para o sucesso. Eu cometi erros, tentei ir para a TV antes de que Deus me chamasse para ir para a TV, sabe? E às vezes você tem algo em seu coração, e isso é Deus, mas não é o momento certo. Isso fica meio difícil de discernir às vezes, especialmente para um jovem cristão. Muitas pessoas, mesmo na Bíblia, cometeram vários erros, ficaram um pouco à frente de si mesmas. Eu pensei, eu vou para a televisão agora. Então, alugamos um estúdio, uma estação de TV a cabo em Santo Luz, onde morávamos. Eu peguei 4 das minhas obreiras e então eu fui fazer um talk show. E assim eu tinha que fazer as perguntas e deixar as pessoas respondê-las, mas havia um problema, eu fazia a pergunta e eu mesma respondia, sabe?
Porque eu não sou apresentadora de talk show. E se você reparar, não fazemos muitas entrevistas em nosso programa de TV, como trazer pessoas e entrevistá-las, sabe? Tipo, eu vou na próxima semana para The Star e para a TBN, para eu ser entrevistada sobre meus livros de outono. Bem, é isso que eles fazem, levam pessoas lá o tempo todo e as entrevistam, mas eu tentei isso. E houveram pessoas que escreveram cartas dizendo: vocês poderiam, por favor, pedir a Joyce para deixar os convidados falar? E quando me disseram isso, eu fiquei assim... Não gostei nada disso, porque se você está no meu programa e não está fazendo a coisa certa... eu vou assumir e... nós vamos voltar ao caminho certo. E eu disse: quer saber? Isso não é para mim. Você não pode simplesmente fazer algo só porque outra pessoa sabe fazer aquilo. Você só pode fazer o que Deus te chamou para fazer. Amém? E assim, em 6 meses, recebemos só uma correspondência para o meu talk show. Eu disse: não está funcionando. Bem, então, quando Deus nos chamou para irmos para a TV, nós ficamos chocados. Não sabemos fazer isso? Bem, é isso que Deus estava esperando, que fôssemos humildes o bastante para entender que não poderíamos fazer sozinhos, em vez de pensar que podíamos simplesmente ir e fazer só porque queríamos fazer. Amém? Então, outra coisa que sinto que preciso compartilhar: às vezes você pode estar fazendo algo por um longo tempo e de repente Deus finaliza com aquilo. Isso é difícil também, porque você gosta do que está fazendo. Você ficou bom nisso, está gostando. Então, de repente, aquilo para de funcionar. Não funciona. A unção já não está lá e você já não gosta mais daquilo. É tipo... Eu trabalhei numa igreja em Santo Luz por 5 anos. 5 anos eu fiz estudos bíblicos e por 5 anos trabalhei nesta igreja. Eu gostava do meu trabalho. Cheguei a fazer muitas pregações, ensinei na escola bíblica, tinha uma enorme reunião de mulheres na quinta de manhã, com cerca de 400, 500 pessoas. E era uma grande congregação e eu fazia a maioria das mensagens quando o pastor estava fora. Eu não tinha que querer pelo meu salário, sabe? E era bom. E então, mas comecei a não querer ir para o trabalho, não queria ir às reuniões, ao conselho, às reuniões semanais. Eu não entendia, era como, o que é de errado comigo? Não queria ir às reuniões de oração. Tinha cultos todas as terças à noite, numa delas eu me sentei no meu assento. Claro, sabe, eu tinha um assento na primeira fila com meu nome nele, nós amamos isso. Nos faz sentir importantes. Eu tinha o meu lugar no estacionamento com meu nome e o meu assento com meu nome. É incrível as coisas que achamos importantes. Então, quando envelhecemos, percebemos que não tinha importância alguma. Eu olho para trás agora e as coisas que eu achava que eram importantes, quando eu tinha 35, percebo agora que era tudo bobagem. A única coisa que é realmente importante é que nós vivamos diante de Deus a vida que Ele quer que nós vivamos. E assim, eu ouvi Deus falar comigo: o que está fazendo aqui? Pensei: bem, eu vim para a igreja, hoje é terça-noite. E Deus claramente me disse: eu já terminei com você aqui. Bem, eu fiquei insultada. Como? Você vai administrar essa igreja sem mim? Vamos. Mas Deus não precisava de mim lá, eu já tinha feito a minha parte. Ele queria que eu assumisse o ministério indo para o norte, sul, leste e oeste. Bem, eu não vou entrar nessa história porque é longa, mas meu ponto é que sinto que há alguém aqui que precisa ouvir que você pode até ser bom em algo, mas quando Deus terminou com isso, você não tem que continuar tentando empurrar o morro acima um cavalo que está morto há 10 anos. Amém? E sabe, eu tive que desistir de algumas coisas nos últimos anos.
Eu amava ir às nossas viagens missionárias fora do país. 3 vezes por ano eu saía por 3 semanas e cada vez íamos a 4, 5 ou 6 países. E nos envolvíamos em todas essas missões e nós tivemos tanto favor e todas as portas foram abertas para nós. Foi incrível. Mas então as coisas começaram a não dar certo. Nossos vistos eram cancelados, os lugares reservados eram cancelados também. Isso apenas não estava funcionando mais, sabe? Quantos sabem do que estou falando quando eu digo não está funcionando? Isto estava me desgastando, eu estava ficando velha demais para isso. Eu precisava começar a me entregar a coisas que não tiravam tanto de mim, sabe? E cedo ou tarde você tem que comparar o esforço com o fruto. Você está obtendo frutos suficientes do seu esforço que está colocando em algo para que valha a pena? Eu não queria desistir, agora é a Ginger que vai, eu não consigo ir mais. Mas graças a Deus ela está indo. Não podemos ficar cheios de nós mesmos e nunca deixar ninguém fazer nada, porque se fizermos assim, vão nos descartar e ponto final. Então esteja pronto para fazer algo quando Deus disser faça, mas esteja pronto para deixar quando Deus disser pare. Amém? Só porque você deixou algo não significa que Deus terminou com você, ou que você não é valioso, significa apenas que é um novo tempo em sua vida. Sabe, é difícil estar em um relacionamento com uma pessoa insegura. Elas precisam de afirmação contínua e muitos elogios. Caso contrário, elas ficam desanimadas, até deprimidas. Nunca se sentem bem, a menos que você diga 5 vezes a elas que elas estão bonitas. Esta necessidade desequilibrada frequentemente se torna um fardo pesado demais para aqueles que tentam ter um relacionamento com elas. E todos preferem cortar os laços em vez de lidar com os humores do indivíduo inseguro. Tem alguém aqui que, sabe, a pessoa em quem você está pensando não está aqui, então não há problema em levantar a mão. Alguém aqui está lidando com alguém assim que está te desgastando demais? Em breve você pode não ter escolha, sabe? Você não pode deixar alguém drenar toda a sua vida porque não querem buscar a Deus e deixá-lo curá-los. E para ser honesta, muitas pessoas não querem ajuda, elas querem apenas se sentar e falar de seus problemas o dia todo, dia após dia após dia. Elas não querem ajuda. Deus ajuda qualquer um que queira ajuda. Pessoas assim são facilmente ofendidas, propensas a se comparar com outras pessoas. Elas sempre têm que ser as primeiras em tudo e tentam provar que valem alguma coisa. Ou então elas vão para o extremo e se tornam excessivamente introvertidas. E tão tímidas que não sai uma palavra da boca delas. Um indivíduo com uma autoimagem pobre às vezes pode ser excessivamente pegajoso. Você dá a eles um pouco de atenção e de repente você ganha uma nova sombra. Tipo, hã? É você de novo? Minha mãe, que agora está no céu, ela era assim, ela nunca realmente experimentou o amor verdadeiro, porque o meu pai era um homem realmente muito ruim. Felizmente ele foi salvo 3 anos antes de morrer e ele mudou, mas... Sabe, não era divertido conviver com ele. E minha mãe era, sabe, se eu ligasse para ela, porque eu queria ser uma boa filha e lhe dar atenção, se eu ligasse para ela, então ela ficava me ligando 3 vezes ao dia pelos próximos, eu não sei quantos dias. Eu não tinha tempo para sentar ao telefone o dia todo e conversar com ela. Então você tende a se afastar de pessoas assim, sabe? Porque você não quer que elas suguem sua vida. Agora estou falando com você hoje, não estou falando com a pessoa que gostaria que estivesse aqui.
No caso de você estar se perguntando, eu estou falando com você. Eu quero que você dê uma olhada em si mesmo e pergunte a si mesmo o que é que você pensa de si mesmo e o que é que você fala de si mesmo. Eu disse ontem, mas vou dizer hoje de novo, não faça. E eu repito, não faça. Eu tenho idade para lhe dizer o que fazer. Nunca, jamais. Diga coisas ruins a seu respeito com a sua própria boca. Seria melhor que alguém falasse mal de você do que se você falar mal de você mesmo. Me lembro que ontem comecei uma história e depois acabei indo noutra direção, então este é um bom ponto para terminar. Eu estava falando sobre quando Deus estava me ensinando que eu era a justiça de Deus nele. E foi difícil aceitar na minha cabeça. E numa manhã eu estava alimentando meu bebê e Dave e eu tivemos uma discussão. Ele foi trabalhar. Alguém se lembra de que comecei a falar disso ontem e não terminei? Talvez você nem saiba que não terminei, mas não terminei. E assim eu estava sentada à mesa dizendo, é isso aí, eu sou uma idiota, eu sou uma bagunça total, tudo que eu faço está errado, a culpa é sempre minha, é sempre minha, é sempre minha. Você já... Sim? Eu que vou dizer a absoluta verdade, não estou dizendo para assustar, estou apenas dizendo a verdade. Existem anjos, mas também existem demônios. E só porque não os vemos não significa que não estejam lá. E quando eu estava sentada lá, dizendo todas essas coisas ruins sobre mim mesma, eu senti, literalmente senti, uma força maligna vindo na minha direção. Me assustou a ponto de eu arrepiar os cabelos. Eu comecei a dizer, eu sou a justiça de Deus em Cristo. Eu sou a justiça de Deus em Cristo. Eu sou a justiça de Deus em Cristo. E quanto mais eu falava, mais eu sentia aquela presença maligna indo embora. Vamos, não abra a porta para o diabo em sua vida. Não diga coisas ruins sobre você mesmo com a sua própria boca. Diga apenas o que a Bíblia diz. Mesmo que não esteja vivendo isto plenamente agora, legalmente isso ainda pertence a você e foi comprado pelo sangue de Jesus. Veja, eu acho que um dos pontos onde ficamos confusos é que há um lado legal para a nossa redenção e um lado experiencial para a nossa redenção. Legalmente, eu sou santa. Mas experiencialmente, eu nem sempre faço a coisa santa. É quase como se Deus nos desse um casaco que é grande demais para nós e nos desse um tempo para crescer dentro dele. O mais importante é que você esteja crescendo. Se você está crescendo, Deus não está preocupado se você chegou lá ou não, mas que esteja crescendo, que possa olhar para trás e dizer, eu estou diferente do que eu era no ano passado. Espero que ninguém diga, eu estou diferente, agora eu sou pior. O que é uma autoimagem saudável? Primeiro, você não pensa mais de si mesmo do que deveria pensar. Porque no minuto em que começar a pensar que é realmente importante, automaticamente começará a pensar que a outra pessoa não é importante. E não tem nada, eu acho, que machuque mais o coração de Deus do que quando nós tratamos o outro como se ele estivesse abaixo de nós, ou não fosse tão bom quanto nós. E muitas vezes as pessoas mais culpadas disso são as que estão no comando. Então, sabe, o meu negócio quando estou nestas arenas é falar com todo mundo que eu encontro sentado lá atrás, cumprimento a todos, agradeço a todos e sabe, olhe, procure a pessoa que ninguém está prestando atenção, converse com ela. Não fique tentando chegar à pessoa mais importante da sala. Procure a pessoa que pareça solitária. Procure a pessoa que parece necessitada. Ah, Joyce, eu prefiro sair com meus amigos. Bem, quem não prefere? Vamos parar de ficar com nossos grupinhos. Tenho meu grupinho de amigos cristãos e eu não falo com mais ninguém. O mundo está tão cheio de pessoas feridas. E nós não somos tão importantes. Eu disse, nós não somos tão importantes para não prestar atenção a elas. Amém?
Não somos tão importantes para não prestar atenção num pecador? Eles não têm que se tornar seu melhor amigo, mas você tem que tratá-los bem? Eu sempre digo para andar com os pecadores, desde que você os esteja afetando e não eles a você. Cada vez que você tem um pensamento bom ou ruim sobre si, ele se torna cada vez mais parte de você. E o que você pensa em última análise é o que sai da sua boca, isso entra em suas atitudes. Então entra em suas emoções e você começa a retratar isso para as outras pessoas, sabe? Eu tive uma assistente uma vez que era assim, ela era tão inteligente, muito boa, mas ela simplesmente não tinha confiança. Até que finalmente não consegui trabalhar mais com ela, porque ela me dava nos nervos, sabe? Sabe como quando uma pessoa te dá nos nervos? É como se... Não posso fazer. O seu trabalho, não posso te dar o seu trabalho e te dar confiança para fazer o seu trabalho. Então, porque ela não tinha nenhuma confiança, eu perdi a confiança nela, sabe? Então eu me pegava fazendo as coisas sozinha em vez de passar para ela, porque eu não tinha certeza se ela faria. Então é melhor pensar um pouco quando for para casa sobre como você se sente sobre si mesmo, o que acha de si mesmo. Você acredita que com a ajuda de Deus você pode fazer tudo o que precisa fazer na vida? Ou acredita que isso é demais para mim? Isso é tão difícil. Não, Deus nunca nos dá nada para fazer que seja tão difícil, e essa é a nossa maior desculpa, é muito difícil. Tentei estudar Joyce, eu não entendo a Bíblia. Bem, então, busque outra tradução. E continue buscando até encontrar uma que consiga entender. E ore para que o Espírito Santo te ensine enquanto você lê. Amém? E sabe, dizem que a insegurança hoje é como uma epidemia. O mundo está tão cheio de pessoas inseguras que isso está sendo considerado como uma epidemia de insegurança. E então, as pessoas inseguras são difíceis de lidar, porque você tem que ter muito cuidado. São facilmente feridas, facilmente ofendidas, porque não se sentem bem consigo, nunca se atreva a corrigi-las, sabe? Sobre coisa alguma. Porque isso vai causar um colapso. Amém? E elas imaginam coisas, elas imaginam que estão sendo rejeitadas quando ninguém as está rejeitando. Imaginam que as pessoas não gostam delas quando as pessoas nem sequer as conhecem. Sim? Oh, eu era tão insegura e eu não sabia que eu era. Eu achava que eu era... Então você tem uma fachada do lado de fora e diz, eu sou durona e ninguém vai passar por cima de mim. No entanto, por dentro está caindo aos pedaços. Nós temos duas vidas, a que nós mostramos aos outros, a que nós conhecemos, sabe? Por dentro, e é este lado de dentro do homem que tem que ser. A alma tem que ser curada. E eu me lembro quando se Dave e eu não concordássemos sobre algo, eu sempre ficava ferida e me sentia rejeitada, como se ele não me amasse. E Deus teve que me ensinar, só porque ele não concorda com a sua opinião, não significa que ele não ama você. Você tem que dar às pessoas a liberdade de ter uma opinião diferente da sua e não desmoronar só porque elas não se sentem exatamente como você se sente sobre algo. Caso contrário, nós não temos liberdade, é tudo sobre controle. É tão maravilhoso gostar de si mesmo. Se você entrar no círculo dos religiosos, eu estou falando, sabe, de círculos religiosos, e se atrever a dizer que gosta de si mesmo, quero dizer, é uma lástima. O quê?
Uma vez eu estava na Pensilvânia, eu disse isso numa sexta-feira e no sábado saiu no jornal, Mayra diz que ela gosta de si mesma. Mas sabe, se eu tivesse dito, eu sou um verme tão miserável, eu sou miserável, eu sou uma pessoa terrível, eles teriam pensado que eu era boa. E vou te dizer, você tem que saber a diferença entre a religião e um relacionamento verdadeiro com Jesus Cristo. Porque qualquer que seja a fé que você tem, a religião vai sugá-la de você se você não conhecer a Jesus. Estou falando daquela velha e morta religião do tipo fariseu, que o próprio Jesus era totalmente contra. Ele diz, vocês são um bando de sepulcros caiados, cheios de ossos mortos, dizem a todos o que fazer, mas vocês mesmos não fazem. Precisamos desesperadamente de uma saudável autoimagem. Você nunca alcançará o seu destino ordenado por Deus se não aprender a ter uma boa atitude em relação a si mesmo. É por isso que é tão importante deixar de lado os seus erros e confiar em Deus, sabe? Não que nós não estejamos arrependidos deles, claro que estamos arrependidos. Parte meu coração quando faço algo que eu sei que Deus realmente desaprova. Mas aprendi por experiência que não posso arrastar isso comigo. Você não pode arrastar os erros de ontem para o hoje, porque tudo se torna muito pesado, sabe? Para carregar. Temos que deixar isso para trás. Deus tem um trabalho para você fazer e você não pode fazê-lo arrastando o saco de culpa. Amém? Isso se torna um fardo pesado. Vinde a mim todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu aliviarei vocês. Não podemos ir além da vontade de Deus para nós. Não podemos fazer apenas o que queremos. Mas você pode fazer qualquer coisa que Ele te diz para fazer. Qualquer coisa, e não importa o quão louco pareça para todos os outros, se você realmente tiver certeza de que Deus falou com você em seu coração, vá em frente. E quer saber? Se você descobrir que está errado, não deixe que isso te faça desviar do caminho. Apenas diga, já sei, não posso fazer isso de novo, e vá para a próxima coisa. Sabe, o fracasso é parte de ser um sucesso. Nós falhamos no nosso caminho para o sucesso. Eu cometi erros, tentei ir para a TV antes de que Deus me chamasse para ir para a TV, sabe? E às vezes você tem algo em seu coração e isso é Deus, mas não é o momento certo. Isso fica meio difícil de discernir às vezes, especialmente para um jovem cristão. Muitas pessoas, mesmo na Bíblia, cometeram vários erros, ficaram um pouco à frente de si mesmas. Eu pensei, eu vou para a televisão agora. Então, alugamos um estúdio, uma estação de TV a cabo em Santo Luz, onde morávamos. Eu peguei 4 das minhas obreiras e então eu fui fazer um talk show. E assim eu tinha que fazer as perguntas e deixar as pessoas respondê-las, mas havia um problema, eu fazia a pergunta e eu mesma respondia, sabe? Porque eu não sou apresentadora de talk show. E se você reparar, não fazemos muitas entrevistas em nosso programa de TV, como trazer pessoas e entrevistá-las, sabe? Tipo, eu vou na próxima semana para The Star e para a TBN para eu ser entrevistada sobre meus livros de outono. Bem, é isso que eles fazem, levam pessoas lá o tempo todo e as entrevistam, mas eu tentei isso. E houveram pessoas que escreveram cartas dizendo, vocês poderiam, por favor, pedir a Joyce para deixar os convidados falar? E quando me disseram isso, eu fiquei assim... Não gostei nada disso, porque se você está no meu programa e não está fazendo a coisa certa... eu vou assumir e... nós vamos voltar ao caminho certo. Eu disse, quer saber? Isso não é para mim. Você não pode simplesmente fazer algo só porque outra pessoa sabe fazer aquilo. Você só pode fazer o que Deus te chamou para fazer. Amém?
E assim, em 6 meses, recebemos só uma correspondência para o meu talk show. Eu disse, não está funcionando. Bem, então, quando Deus nos chamou para irmos para a TV, nós ficamos chocados. Não sabemos fazer isso? Bem, é isso que Deus estava esperando, que fôssemos humildes o bastante para entender que não poderíamos fazer sozinhos, em vez de pensar que podíamos simplesmente ir e fazer só porque queríamos fazer. Amém? Então, outra coisa que sinto que é preciso compartilhar. Às vezes você pode estar fazendo algo por um longo tempo e de repente Deus finaliza com aquilo. Isso é difícil também porque você gosta do que está fazendo. Você ficou bom nisso, está gostando. Então, de repente, aquilo para de funcionar. Não funciona. A unção já não está lá e você já não gosta mais daquilo. É tipo... Eu trabalhei numa igreja em Santa Luz por 5 anos. 5 anos eu fiz estudos bíblicos e por 5 anos trabalhei nesta igreja. Eu gostava do meu trabalho. Cheguei a fazer muitas pregações. Ensinei na escola bíblica, tinha uma enorme reunião de mulheres na quinta de manhã, com cerca de 400, 500 pessoas. E era uma grande congregação e eu fazia a maioria das mensagens quando o pastor estava fora. Eu não tinha que querer pelo meu salário, sabe? E era bom. E então, mas comecei a não querer ir para o trabalho, não queria ir às reuniões, ao conselho, as reuniões semanais. Eu não entendia, era como, o que é de errado comigo? Não queria ir às reuniões de oração. Tinha cultos todas as terças à noite, numa delas eu me sentei no meu assento. Claro, sabe, eu tinha um assento na primeira fila com meu nome nele, nós amamos isso. Nos faz sentir importantes. Eu tinha o meu lugar no estacionamento com meu nome e o meu assento com meu nome. É incrível as coisas que achamos importantes. Então, quando envelhecemos, percebemos que não tinha importância alguma. Eu olho para trás agora e as coisas que eu achava que eram importantes, quando eu tinha 35, percebo agora que era tudo bobagem. A única coisa que é realmente importante é que nós vivamos diante de Deus a vida que Ele quer que nós vivamos. E assim, eu ouvi Deus falar comigo, o que está fazendo aqui? Pensei, bem, eu vim para a igreja, hoje é terça-noite. E Deus claramente me disse, eu já terminei com você aqui. Bem, eu fiquei insultada. Como? Você vai administrar essa igreja sem mim? Vamos. Mas Deus não precisava de mim lá, eu já tinha feito a minha parte. Ele queria que eu assumisse o ministério indo para o norte, sul, leste e oeste. Bem, eu não vou entrar nessa história porque é longa, mas meu ponto é que sinto que há alguém aqui que precisa ouvir, que você pode até ser bom em algo, mas quando Deus terminou com isso, você não tem que continuar tentando empurrar o morro acima um cavalo que está morto há 10 anos. Amém? E sabe, eu tive que desistir de algumas coisas nos últimos anos. Eu amava ir às nossas viagens missionárias fora do país. 3 vezes por ano eu saía por 3 semanas e cada vez íamos a 4, 5 ou 6 países. E nos envolvíamos em todas essas missões e... nós tivemos tanto favor e todas as portas foram abertas para nós. Foi incrível. Mas então as coisas começaram a não dar certo. Nossos vistos eram cancelados, os lugares reservados eram cancelados também. Isso apenas não estava funcionando mais, sabe? Quantos sabem do que estou falando quando eu digo não está funcionando? Isto estava me desgastando, eu estava ficando velho demais para isso. Eu precisava começar a me entregar a coisas que não tiravam tanto de mim, sabe? E cedo ou tarde você tem que comparar o esforço com o fruto. Você está obtendo frutos suficientes do seu esforço que está colocando em algo para que valha a pena? Eu não queria desistir, agora é a Ginger que vai, eu não consigo ir mais. Mas graças a Deus ela está indo. Não podemos ficar cheios de nós mesmos e nunca deixar ninguém fazer nada, porque se fizermos assim, vão nos descartar e ponto final.
Então esteja pronto para fazer algo quando Deus disser faça, mas esteja pronto para deixar quando Deus disser pare. Amém? Só porque você deixou algo não significa que Deus terminou com você, ou que você não é valioso, significa apenas que é um novo tempo em sua vida. Sabe, é difícil estar em um relacionamento com uma pessoa insegura. Elas precisam de afirmação contínua e muitos elogios. Caso contrário, elas ficam desanimadas, até deprimidas. Nunca se sentem bem, a menos que você diga 5 vezes a elas que elas estão bonitas. Esta necessidade desequilibrada frequentemente se torna um fardo pesado demais para aqueles que tentam ter um relacionamento com elas. E todos preferem cortar os laços em vez de lidar com os humores do indivíduo inseguro. Tem alguém aqui que, sabe, a pessoa em quem você está pensando não está aqui, então não há problema em levantar a mão. Alguém aqui está lidando com alguém assim que está te desgastando demais? Em breve você pode não ter escolha, sabe? Você não pode deixar alguém drenar toda a sua vida porque não querem buscar a Deus e deixá-lo curá-los. E para ser honesta, muitas pessoas não querem ajuda, elas querem apenas se sentar e falar de seus problemas o dia todo, dia após dia após dia. Elas não querem ajuda. Deus ajuda qualquer um que queira ajuda. Pessoas assim são facilmente ofendidas, propensas a se comparar com outras pessoas. Elas sempre têm que ser as primeiras em tudo e tentam provar que valem alguma coisa. Ou então elas vão para o extremo e se tornam excessivamente introvertidas. E tão tímidas que não sai uma palavra da boca delas. Um indivíduo com uma autoimagem pobre às vezes pode ser excessivamente pegajoso. Você dá a eles um pouco de atenção e de repente você ganha uma nova sombra. Tipo, hã? É você de novo? Minha mãe, que agora está no céu, ela era assim, ela nunca realmente experimentou o amor verdadeiro, porque o meu pai era um homem realmente muito ruim. Felizmente ele foi salvo 3 anos antes de morrer e ele mudou, mas... Sabe, não era divertido conviver com ele. E minha mãe era, sabe, se eu ligasse para ela, porque eu queria ser uma boa filha e lhe dar atenção, se eu ligasse para ela, então ela ficava me ligando 3 vezes ao dia pelos próximos, eu não sei quantos dias. Eu não tinha tempo para sentar ao telefone o dia todo e conversar com ela. Então você tende a se afastar de pessoas assim, sabe? Porque você não quer que elas suguem sua vida. Agora estou falando com você hoje, não estou falando com a pessoa que gostaria que estivesse aqui. No caso de você estar se perguntando, eu estou falando com você. Eu quero que você dê uma olhada em si mesmo e pergunte a si mesmo o que é que você pensa de si mesmo e o que é que você fala de si mesmo. Eu disse ontem, mas vou dizer hoje de novo, não faça. E eu repito, não faça. Eu tenho idade para lhe dizer o que fazer. Nunca, jamais. Diga coisas ruins a seu respeito com a sua própria boca. Seria melhor que alguém falasse mal de você do que se você falar mal de você mesmo. Me lembro que ontem comecei uma história e depois acabei indo noutra direção, então este é um bom ponto para terminar. Eu estava falando sobre quando Deus estava me ensinando que eu era a justiça de Deus nele. E foi difícil aceitar na minha cabeça. E numa manhã eu estava alimentando meu bebê e Dave e eu tivemos uma discussão. Ele foi trabalhar. Alguém se lembra de que comecei a falar disso ontem e não terminei? Talvez você nem saiba que não terminei, mas não terminei. E assim eu estava sentada à mesa dizendo, é isso aí, eu sou uma idiota, eu sou uma
bagunça total, tudo que eu faço está errado, a culpa é sempre minha, é sempre minha, é sempre minha. Você já, sim? E o que vou dizer é absoluta verdade, não estou dizendo para assustar, estou apenas dizendo a verdade. Existem anjos, mas também existem demônios. E só porque não os vemos não significa que não estejam lá. E quando eu estava sentada lá, dizendo todas essas coisas ruins sobre mim mesma, eu senti, literalmente senti, uma força maligna vindo na minha direção. Me assustou a ponto de eu arrepiar os cabelos. Eu comecei a dizer: eu sou a justiça de Deus em Cristo. Eu sou a justiça de Deus em Cristo. Eu sou a justiça de Deus em Cristo. E quanto mais eu falava, mais eu sentia aquela presença maligna indo embora. Vamos, não abra a porta para o diabo em sua vida. Não diga coisas ruins sobre você mesmo com a sua própria boca. Diga apenas o que a Bíblia diz. Mesmo que não esteja vivendo isto plenamente agora, legalmente isso ainda pertence a você e foi comprado pelo sangue de Jesus. Veja, eu acho que um dos pontos onde ficamos confusos é que há um lado legal para a nossa redenção e um lado experiencial para a nossa redenção. Legalmente, eu sou santa. Mas experiencialmente eu nem sempre faço a coisa santa. É quase como se Deus nos desse um casaco que é grande demais para nós e nos desse um tempo para crescer dentro dele. O mais importante é que você esteja crescendo. Se você está crescendo, Deus não está preocupado se você chegou lá ou não, mas que esteja crescendo, que possa olhar para trás e dizer: eu estou diferente do que eu era no ano passado. Espero que ninguém diga: eu estou diferente, agora eu sou pior. O que é uma autoimagem saudável? Primeiro, você não pensa mais de si mesmo do que deveria pensar. Porque no minuto em que começar a pensar que é realmente importante, automaticamente começará a pensar que a outra pessoa não é importante. E não tem nada, eu acho, que machuque mais o coração de Deus do que quando nós tratamos o outro como se ele estivesse abaixo de nós, ou não fosse tão bom quanto nós. E muitas vezes as pessoas mais culpadas disso são as que estão no comando. Então, sabe, o meu negócio quando estou nestas arenas é falar com todo mundo que eu encontro sentado lá atrás, cumprimento a todos, agradeço a todos e sabe, olhe, procure a pessoa que ninguém está prestando atenção, converse com ela. Não fique tentando chegar à pessoa mais importante da sala. Procure a pessoa que pareça solitária. Procure a pessoa que parece necessitada. Ah, Joyce, eu prefiro sair com meus amigos. Bem, quem não prefere? Vamos parar de ficar com nossos grupinhos. Tenho meu grupinho de amigos cristãos e eu não falo com mais ninguém. O mundo está tão cheio de pessoas feridas. E nós não somos tão importantes. Eu disse, nós não somos tão importantes para não prestar atenção a elas. Amém? Não somos tão importantes para não prestar atenção num pecador? Eles não têm que se tornar seu melhor amigo, mas você tem que tratá-los bem. Eu sempre digo para andar com os pecadores, desde que você os esteja afetando e não eles a você.
pessoa que parece necessitada. Ah, Joyce, eu prefiro sair com meus amigos. Bem, quem não prefere? Vamos parar de ficar com nossos grupinhos. Tenho meu grupinho de amigos cristãos e eu não falo com mais ninguém. O mundo está tão cheio de pessoas feridas. E nós não somos tão importantes. Eu disse, nós não somos tão importantes para não prestar atenção a elas. Amém? Não somos tão importantes para não prestar atenção num pecador? Eles não têm que se tornar seu melhor amigo, mas você tem que tratá-los bem. Eu sempre digo para andar com os pecadores, desde que você os esteja afetando e não eles a você.
Música